A paz do Senhor a todos aqueles que nos assistem através desse canal, os irmãos do Ibarte, enfim, todos aqueles que amam o ensino da Palavra de Deus. O livro que nós estamos tratando é o livro de Teologia Pastoral. O assunto abordado é a respeito da saúde do pastor. O capítulo 4, da unidade 2, e a lição 2, saúde e o tempo do pastor. Na lição passada, nós tratamos a respeito da necessidade do pastor cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu emocional, porque isso, se ele não tiver esse cuidado, pode gerar problemas de saúde. E vamos falar aqui no 4.2.2 a respeito das crises. O que o homem de Deus, naquilo que o homem de Deus pode se comparar e as crises que ele pode passar e ele precisa estar preparado, estar alicerçado para poder gerenciar toda essa problemática, as crises emocionais. O homem de Deus, ele está propenso a passar crises emocionais. E é preciso haver um cuidado, é preciso haver um preparo a respeito dessa crise e de outros que nós vamos falar aqui nessa lição. Emocional. Quando o obreiro estagna-se na fé e não consegue orar, estudar a Bíblia e preparar sermões como dantes. É preciso sempre estar atento e sóbrio no que diz respeito à vida emocional. O obreiro precisa estar atento nisso. Ele precisa estar atento na vigilância, no seu contato, no seu tato com a sua família, com os filhos, com a igreja. É preciso rever valores, é preciso orar ao Senhor, é preciso estar atento ao Senhor, à palavra de Deus, buscando sempre de Deus uma restauração, buscando de Deus uma cura, um lugar de conforto no Senhor e na sua palavra. A palavra de Deus é como um bálsamo na vida do homem de Deus, principalmente daquele que cuida do serviço e da obra do Senhor. E é preciso estar atento nisso, no emocional, momentos que o homem não consegue, que o obreiro não consegue ministrar mais dentro do conceito de Deus, ou às vezes dentro da esfera espiritual de Deus. É o momento de parar, o momento de refletir, o momento de buscar, é o momento de avaliar, reavaliar os conceitos, aquilo que ele está passando. É preciso sentar e é preciso muitas vezes chorar, pedindo um escape de Deus. Crises, tratando de crise familiar. O homem de Deus, ele tem um grande desafio de equalizar, de equilibrar o seu emocional, a sua família, o seu ministério, a sua finança. É um desafio grande, principalmente daquele que cuida da igreja, daquele que precisa aconselhar a igreja. Ele precisa ter uma resposta positiva. A vida dele precisa condizer. Na crise familiar, é um desafio. Quando o obreiro se deixa abater pelos problemas na família, como o casamento
e a criação dos filhos. É preciso haver um consenso, um equilíbrio disso. É preciso gerenciar as partes para que não haja conflito. Eu não posso, como obreiro, abandonar, deixar de dar cobertura emocional, cobertura de provisão sobre a minha casa, somente no tempo de crise, às vezes uma crise financeira, às vezes uma crise emocional, às vezes isso tudo envolve dentro da família, vai afetar diretamente na família. Então, o obreiro ele precisa ter consenso, ele precisa ter sabedoria de Deus para equilibrar e para viver, não deixar descoberto nem a igreja e muito menos a sua família, que pode ser alvo de uma grande queda. A família, no princípio, sofreu um grande fragmento. Deus tinha dado a obra para Adão. Adão tinha que cuidar, mas acabou passando uma grande dificuldade com a sua família. Primeiro com a sua esposa e depois com os seus filhos. Então é preciso ser racional, é preciso ser equilibrado e é preciso ter Deus. É preciso orar e ter sabedoria para equilibrar as duas partes. Crises no relacionamento acontece quando o obreiro se vê sozinho diante dos graves e sérios problemas da igreja local, não podendo compartilhar seus conflitos com ninguém. Isso é uma crise. A crise no relacionamento dentro da igreja, ela vai afetar o homem de Deus se ele não souber gerenciar. A graça e a virtude de Deus precisa estar sobre o obreiro. Por isso, o homem de Deus precisa ter esse chamado, precisa ter essa cobertura, senão ele não vai suportar quando vier as crises, principalmente crises de rejeição, de desapontamento, crises de engano, pessoas que enganam, pessoas que são falsas. Paulo passou várias situações. Uma das situações foi quando a igreja estava sendo abatida pela heresia. Pessoas que estavam dentro, que eram da igreja e que estavam falando contra os princípios de tudo aquilo que Paulo tinha ensinado para a igreja e para a congregação na situação. João também passou situações assim, situações adversas, e que teve que gerenciar muitos momentos da carta. Paulo vem explanando a respeito até do seu apostolado, muitos falando que ele não era apóstolo, muitos falando que ele não era espiritual. E é Paulo Tarso, nas suas cartas, numa das cartas, na carta de Coríntios, ele vai falar que ele era espiritual, porque tinha recebido de Deus. Então, era um momento de conflito e que muitas vezes, e muitos homens de Deus não conseguem compartilhar. E é muitas vezes preciso isso. É preciso gerenciar, saber gerenciar isso. E a graça, a virtude de Deus, é ela que ela que vai conduzir o homem de Deus em toda essa crise. Crise financeira. Crise financeira na igreja, crise financeira na família. É preciso ter graça de Deus, é preciso ter sabedoria de Deus, equilíbrio emocional para gerenciar uma crise financeira. Quando falta o dinheiro para pagar, quando falta o dinheiro para o alimento, para pagar o alimento, dinheiro para o combustível, dinheiro para a manutenção do carro,
dinheiro para suprir as necessidades da família e da igreja. Quando o obreiro se deixa abater emocionalmente e espiritualmente pelas dificuldades financeiras. Todo homem de Deus é provado em várias áreas da sua vida. E uma delas é a finança. Nós temos situações de prova de Deus, Deus experimentando o homem. Jó foi um homem experimentadíssimo nessa área. Tinha tudo. Um homem rico. E, de repente, teve que passar esse processo de perder tudo. Jó passou uma crise financeira. Perdeu tudo. Mas ele soube superar. E aí, Deus, nesse livro, sobre a vida desse homem, vem trazer um grande ensinamento. E Jó desceu ao lugar mais dificultoso que um homem possa experimentar. Mas sobreviveu pela graça de Deus e foi aprovado por Deus. Crise de identidade. Muitas crises, muitos momentos, muitas situações, o homem de Deus, precisa gerenciar. E a identidade, essa crise de identidade, ela vem abater muitas vezes se o homem de Deus, se o líder não tiver firmado na palavra de Deus, na fé e no chamado de Deus. Se ele não tiver o chamado, ele não vai suportar. É quando o obreiro e a sua família não são tratados como pessoas dignas de respeito, misericórdia e consideração. Muitos homens de Deus declinaram, abandonaram a obra quando passaram por esse momento de crise, de desapontamento, de desrespeito. E é um momento que o Espírito de Deus pode ajudar. É um momento de orar, de buscar e de se guardar na palavra, confiar na palavra, nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor. Tratando de crises doutrinária, ocorre quando o obreiro se depara com vários membros da igreja que não se preocupam em ter o caráter de Cristo, não se importando com as exigências da palavra de Deus. Paulo, João, Tiago vivenciaram problemáticas, mas eram homens que tinham o chamado de Deus e, pelo Espírito de Deus, eles conseguiram superar todas essas crises. E a crise comportamental, a crise doutrinária, é algo que tem afetado a igreja do século XXI. Muitos desprezam a palavra e desprezam a liderança. Muitos não guardam o conceito da palavra, daquilo que foi ministrado. Já não vivem mais uma vida espiritual e nem se importam. Muitos estão preocupados simplesmente em viver uma vida eclesiástica, com a sua carteirinha de membro, tomando a Santa Ceia, e não ter uma vida correspondente à palavra de Deus. E isso afeta, muitas vezes, a liderança. Muitas vezes traz tristeza para a liderança. Mas é algo que o homem de Deus precisa superar, vencer, lançar no Senhor. Vários momentos ou
todas as crises que vêm, ou momentos que vêm das crises, o homem de Deus precisa aprender a lançar no Senhor, descartar no Senhor, viver o amor, esperar o tempo de Deus. Muitas vezes onde entra a longanimidade, a benignidade que o líder precisa exercer. Aí a igreja vai saber que tipo de líder que ela está lidando. 4.2.3 do livro de teologia, na unidade 2, vai tratar de doenças psicossomáticas. Isso tem acontecido com a liderança, muitos homens de Deus ficando doentes sem saber a causa raiz. E a doença psicossomática, ela está enraizada na alma. Médico nenhum vai conseguir dar um diagnóstico exato, porque ela trata da alma, psique, e trata da somática, que é o corpo. Então, psicossomática está tratando do corpo e da alma. Então, doenças que acabam sendo resultados no corpo, mas através da alma, através de uma ofensa, através de uma palavra amarga, de uma decepção, vem a perturbação, com a perturbação vem a doença no corpo. E muitas vezes o homem perece sem um diagnóstico exato. Doenças psicossomáticas é o conflito psíquico ou transtorno psiquiátrico em que a pessoa apresenta múltiplas queixas físicas localizadas em diversos órgãos do corpo que não são explicadas por nenhuma doença ou alteração orgânica. É isso. E essa parte é uma parte muito sensível na trajetória do líder ou da igreja. Muitas vezes você não precisa nem ser um líder. Muitas vezes as ofensas, muitas vezes as perjúrias, perseguições causam na igreja doenças psicossomáticas. E aí é preciso orar, é preciso buscar a sabedoria de Deus no momento de expulsar o que é mal e do momento de ir no médico, de buscar um médico. Doenças psicossomáticas, tipos de doenças relacionados desse campo, né, de doenças psicossomáticas do psique, distúrbios respiratórios, asma, rinite e febre. Aqui nós vamos falar dos resultados, dos distúrbios que acontecem diante de um estresse, diante da fadiga, porque a fadiga, o estresse, ele vai afetar no organismo, o esgotamento físico, o esgotamento físico vai levar o homem à degeneração e os distúrbios. Então, doença respiratória, onde afeta na asma, rinite e febre. Distúrbios do aparelho digestivo, úlcera e diarreia. Doenças das articulações musculares, artrite e reumatoide, relacionado ao reumatismo. Pessoas que passam um processo em que a medicina, no campo do corpo humano, não vai conseguir ter um diagnóstico exato, porque os exames não vão conseguir trazer um resultado, uma resposta daquilo, ou das dores ou das problemáticas que estão acontecendo. Doenças psicossomáticas ainda. Tipos de doenças psicossomáticas. Doenças
cardiovasculares, hipertensão arterial, né? Pressão alta, doenças coronárias, doença do coração, AVC, enxaqueca. É preciso zelar. O homem de Deus, o líder, precisa ser equilibrado, precisa ser longânimo, precisa ser moderado. Ele precisa. Se ele quiser apresentar, se ele quiser gerenciar, ele precisa pegar muito na palavra de Deus, buscar em oração para não sofrer esses ataques. Doenças de pele, praticamente todas, muitas vezes, essas doenças acontecem é um resultado de um estresse, de uma dificuldade espiritual na alma. Doenças do aparelho reprodutor feminino. Acontece com o homem de Deus e acontece com a mulher de Deus. E é preciso tomar um cuidado, é preciso vigiar, é preciso descansar no Senhor. É preciso ler as Escrituras, buscar em oração. Doenças do aparelho reprodutor feminino, ausência de menstruação, cólicas menstruais, tensão pré-menstrual, perturbações da menopausa. Aí mais um ponto. Dentro da esfera de doenças psicossomáticas, mulheres que são agredidas, que são tratadas com adversidades e acabam somando num estresse, resultando no estresse e, com isso, essas doenças. É preciso tomar cuidado. É preciso vigiar. É preciso. IBAD, aqui finalizando já a nossa referência, IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. Nosso canal, Núcleo IBAD Glória, no YouTube. Entra no YouTube, digita Núcleo IBAD Glória e você vai parar no nosso canal. Dê um like, se você gostou, se inscreva. Né? Tem o nosso trabalho no Facebook, ok? E nós terminamos aqui, vamos terminando aqui essa parte desse capítulo 4, da lição 2. E espero que você tenha aproveitado essa palavra, esse ensino a respeito da liderança existente sobre a igreja. Muitos têm passado muitas dificuldades hoje, não encontrando a resposta da doença que lhe afeta. E muitas vezes está relacionado à alma, está relacionado a uma palavra que perturbou, uma palavra que amargurou. E aí, muitas vezes precisamos vigiar, precisamos lançar no Senhor. Não só como líder, mas como igreja, como homens que precisam estar num lugar de conforto, que precisam fazer a obra. Mas, sobretudo, precisa cuidar do seu corpo. Eu deixo aqui minha saudação a todos que ouviram, que aprenderam. E fica na paz do Senhor. E até a próxima aula. No nome de Jesus.